Salve, salve, seus periferia! Como vai você? Vídeo novo, cenário novo, é um guarda-roupa. Fiz uns rolos aí, consegui um guarda-roupa, mas tô vendo também. Qualquer mirzão tá na mão, só vim buscar. Mas vamos assistir uns pedaços de um vídeo junto aí, mano, sobre um coaching quântico, sei lá o que é isso, conversando com uma psicólica, mano, sem que um soubesse a profissão do outro. Eles têm que descobrir. Eu vou fazer esse react aqui porque, né, você tá ligado? Eu sou um coach, mano, de fracasso. O vídeo é comprido, então eu vou assistir apenas algumas partes com você, mano, e aí, né, vai cortar e não vai assistindo aí. E aí quando eu vejo um concorrente, eu quero ver, mano, se o maluco é bom mesmo e se vai colocar no chinelo essa psicólica aí, mano. Então vamos lá! Seu nome é Luciana? Olha o estilão dele. Luciana? Isso. Você tem 33 anos? Psicóloga, meio pá, né? Bom, então eu vou revelar aqui. Meu nome, na verdade, é Jéssica. Eu tenho 27 anos. Eu tinha colocado 27, tá? Sério? Eu falei, não sei, vou mais pra... Tá até aqui. Que doideira. E você acertou, eu gosto de coisas simples pra me divertir, gosto de estar com família, um bom papo. Tem normal, né? Estar Tudo com certo. amigos. Tem novidade. Bom, você me parece ser Roberto. Chuto que teria uns 35 anos. Então, é Carlos Renato, então não ficou tão longe, né, colocando o Robert. Então é Carlos. Eu tenho 47 anos. Bom, vamos lá. Na verdade, eu sou engenheiro da computação. Porém, no meio do caminho, por isso que ia ficar complicado para você, tá? Eu fui para a área de desenvolvimento de pessoas. Então, fui para a área de coaching e treinamentos. Então, isso me faz agora escrever bastante. Tá? Então, tem que montar apresentações, tentar uma série de... Então, não tá... E ficaria bastante complicado você perceber essa transição também, né? Saiu de engenharia para... E eu tive uma característica interessante que foi em 2016, até coloco isso no meu perfil, eu tive um mal súbito, né? Onde, sabe, um apagão? Então, desliguei, bati a cabeça no chão, enfim, rachei a cabeça e tal. Teve um sangue pra todo desmaio lado, mesmo. Um desmaio. E foi excelente, foi um despertar. Porque eu estava em alguns ambientes bastante estressantes, eu comecei a perceber que eu deveria sair desse ambiente. Então, eu já tinha formações, né, nessa área de desenvolvimento de pessoas, eu falei, poxa, por que não utilizar isso para o meu dia a dia? Então, aí eu comecei a utilizar essa... Caramba, o cara era engenheiro e bateu a cabeça e virou coach, mano. Que desgraça! Bom, vamos lá, essa segunda parte tá tudo certo, né? legal, eu tô gostando disso. Tá explicado, todo mundo que bate a cabeça vira coach quântico. Eu bati também, foi forte. Enfim, acho que mais pra frente eu queria fazer outros comentários, assim, mas eu vou deixar isso mais pro final desse papo e tal. Mas, de fato, eu trabalho transformando coisas. Eu sou psicóloga de formação e atualmente estou trabalhando com isso. Quando você falou que eu gosto dos detalhes, isso está muito relacionado mesmo, porque psicologia a gente trabalha com detalhes. Sem dúvida. Né? A gente quer saber dos detalhes, porque o grande, o geral, é o que está pulando, mas o detalhe é o que faz a diferença, né? Então, uma somatória de vários detalhes corroboram num resultado, enfim. Eu entendo vocação como algo que você, né, evoca e traz... Mas eu imagino, só para a gente alinhar, eu acho assim, essa questão de vocação é quando você lê a descrição de uma profissão, você fala assim, puxa, isso é para mim. Aí só para, de repente, a palavra não foi a melhor, né? Não, mas eu é aquela entendi. coisa assim de você... Então vamos lá. Bom, coach quântico para você é algo como... Eu não sei se você parou muito para analisar essa questão. Então, imagino que você deva ter algumas restrições com relação a esse tipo de visão, até pelo que a gente está conversando, né? Então, eu imagino que deva ser alguma coisa que deva entrar no território da psicologia. Imagino eu, assim. Coaching quântico, para mim, é uma coisa estranha e falaciosa, porque... Agora o bagulho ficou louco. Eu entendo que física quântica é uma coisa, coaching é outra, né? Então, acho que... E eu não acredito que coaching quântico seja ciência. Física quântica talvez seja ciência, mas coaching quântico não. Porque eu nunca vi nenhum artigo científico sobre isso, então...
eu entendo que para você o coaching quântico seja algo transformador. Mano, o que ele tanto escreve ali, mano? Toda hora ele risca. Baseado no que você me contou, na sua experiência. Não, e aqui é legal até a gente conversar, até é importante, pelo seguinte. Às vezes tem áreas do conhecimento que acho que carece ainda de um nome que defina bem isso, né? Então, hoje, quando a gente fala de coach, por exemplo, né, do coaching em si, ele está muito Esse cara aí parece que não amplo, sabe o que vamos tá colocar falando, assim, né? tem Então, confiança igual eu. existe até uma grande discussão aí para delimitar bem essas áreas. Não sei o que é mais forte, se é a paciência dessa mulher aí ou o botão da camisa dele que não estoura. Então, eu imagino que, de repente, até esse nome, coaching quântico, por exemplo, pode se transformar em algum outro nome. Tá? Então, Eu tenho na um minha igual. visão, o que eu vejo como essa questão quântica aí? É bem da física quântica em si. Então, é o que eu sempre falo, que Mas é a questão... por que se transformaria em outro nome? Isso ficou estranho para mim. Soou um pouco Porque, estranho. porque senão, porque a física quântica é uma coisa, né? Então, é o que eu sempre digo sobre a informação, energia, frequência e vibração. Então, isso aqui é uma coisa, né? Que a gente trabalha, tá? Enfim. Isso me dá essa visão de simplicidade, uma série de coisas. Esse cara aí Quando você fala de decepciona. coach, são uma série de ferramentas. Então, existem escolas diferentes de coach, né? Então, existe essa discussão. E, de repente, você utilizar elementos da física quântica num processo, de repente, pode ter um outro nome. É isso que eu estou colocando. Que é o Porque realmente coaching pode quântico. causar estranheza falar de coaching quântico, por exemplo. Né? Do mesmo jeito que você falou, que parece algo meio falacioso. Então, se algo que, dado um nome, a gente precisa explicar o que é, de repente seria interessante criar um outro nome. Fica muito mais prático. Por exemplo, psicologia, você consegue identificar o que é. E aí- Psicologia sempre foi psicologia, né? Então, mesmo tendo algumas, né, transformações, mas o core é o mesmo, né? O núcleo, né, da psicologia. Então, eu concordo que, de repente, o nome coaching quântico, por exemplo, de repente ele foi utilizado como pela falta de um nome melhor. Que Então, nome você daria para ficar melhor? é que também, né, pode gerar um pouco de, mas eu colocaria como um coaching com utilização de processos de física quântica. Mas você acha que isso venderia? Porque é um nome comprido, né? Então, aí é a questão, aí você coloca coaching quântico, né? Mas eu também não me coloco como coaching quântico, né? Colocar assim, né, no cartão, por exemplo, né? É coach e tal, enfim. Que tal a gente começar a enxergar as coisas como energia, frequência, vibração? Mas, só para a gente estar alinhado, eu vejo que quando a gente fala de coaching quântico em cima da explicação que eu dei, eu vejo que é uma ciência, tá? Não está fora disso. Mas o que é ciência para você? A questão da física quântica. Tá. Então, mas, existem estudos, Tá, essa né? resposta está um pouco vaga. O que se precisa fazer para ser ciência para você? Ué, não são experimentações? E Não é o fato de você pegar e ter comprovação de coisas que... tá, mas não é só isso, certo? Não, é parte. E o que mais? Ué, quando começarem a fazer... se coaching é uma ciência, ela por si só, eu não sei ainda porque está em discussão o que é até coaching. Então, coaching é uma palavra, né, inglesa, que significa treinamento, ou treinador. Quanto a isso, estamos perfeito, estamos alinhados. né? Né? Então, se a gente considerar só o coaching quântico aqui, eu até ressignificaria, colocaria que não é ciência, mas eu não posso me esquecer que física quântica para mim é ciência. Tá, certo. Então, os dois juntos, aí, de repente, até eu mudaria aqui como ainda não é ciência, porque falta definir direito o que é coaching. Certo. Eu vou te dar só te contar uma história. Eu acredito, se eu não estou equivocada, o coaching ele é um braço da psicologia, certo? Ele surge aí em meados dos anos 60, 70, como uma questão de necessidade enquanto relacionamento em empresas, em organizações. Porque as pessoas começaram a perceber que simplesmente não dá para você ter sucesso e desenvolvimento pessoal se você não souber lidar com as emoções das pessoas que estão trabalhando com você. Tem várias É origens, aquela né? coisa Mas que você falou do ego, né? Cada um tem o seu ego. O ego não é o grande inimigo aqui, né? Sim. Muitas pessoas acham que vamos exterminar o ego. Não, a gente tem que ter um ego.
né? Porque é com o nosso ego que a gente trabalha, que a gente vai pra rua, que a gente conversa com as pessoas, que a gente namora, que a gente casa e se relaciona, tem filhos, enfim. Então, o coaching surge dessa necessidade, né? Inicialmente ele era aplicado em empresas para organizar grupos e os grupos terem, né, mais fluidez, mais contato, mais relação. E, de repente, isso começou a pipocar e borbulhar e fervilhar por aí, né? Eu não sei exatamente como isso aconteceu, acho que o advento da internet e das multiplicações aí. Mas você diz borbulhar o coaching ou a utilização dele de modo amplo? A utilização dele de modo avassalador, assim, em tudo que é área. Isso eu concordo totalmente com você, porque assim, você concorda também que o fato de você não ter bem claro o que é coaching, tudo bem, você pode olhar a origem e tal, tudo bonitinho, mas o modo de repente, uma pessoa pega... O fato de não estar bem claro o que é, cria uma lacuna aí para as pessoas se aproveitarem disso e usarem isso para colocar em qualquer buraco, né? Eu entendo que, sim, cria esse gap, né? Não é à toa que o nome da mulher é Jéssica, mano. Já acabou, Jéssica. Seria um conjunto, quando a gente fala de coaching, é um conjunto de ferramentas para utilização em alguma coisa. Mas não é um pouco estranho para você portar uma profissão que... cagada, o cara não sabe o que faz. Não tem uma definição exata, assim? Depende. Porque eu gosto muito de olhar a questão do resultado com as pessoas, né? Então, se hoje você não tem uma definição... Tem uma pergunta para você. Como é que é a sua base diagnóstica para você entender do que a pessoa precisa realmente? Na verdade, ela que acaba dizendo o que ela quer. Então, como é o foco? Mas o que a pessoa quer é o que ela precisa, de fato? Porque o paciente chega para mim e fala, eu quero que o meu marido me ame. Tudo bem, aí vamos pegar isso como premissa. O que ela quer é o que ela vai ter, o que ela quer é o que ela precisa. Às vezes ela quer que o marido ame muito, mas ela, na verdade, está precisando de liberdade. Aí é o efeito cebola. Você pode ter alguém que, por exemplo... Efeito cebola? É porque você está mostrando uma coisa, mas tem camadas, né? Então, na verdade, o coaching em si, falando do coach, tá? Então a pessoa vem, eu estou querendo, por exemplo, um novo emprego. Uhum. De repente, ela não quer um novo emprego, ela quer uma liberdade, quer uma série de outras coisas que não é exatamente esse novo emprego, tá ok? De qualquer forma, o processo de coaching qualquer. Então tá bom, nós vamos utilizar aqui ferramentas para verificar essa aderência ao que você quer. Então, definir passos é um processo bem definido para chegar onde você quer. Legal. No meio do processo, você percebe que tem N questões familiares envolvidas ali. Uhum. Aí que está o ponto que você está colocando. Esse profissional tem que cuidar disso ou não? Na questão do coach, eu imagino que não. E que profissional você indicaria para cuidar disso? Aí vai depender muito, mas, por exemplo, de repente pode ser uma questão de um psicólogo. Você passou por um processo de coaching? Uhum. E como foi? Foi, nesse ponto, inclusive eu tenho coaching, né, também. Eu sigo um processo mas é bem nessa linha, tá? Do mesmo jeito que eu passei um processo de física quântica para cuidar de coisas de passado. Eu nunca passei por um processo de coaching e não passaria. Então, porque ele dá resultado. Tá, mas assim... Agora depende do que você... Porque assim, o que a gente está falando como resultado aqui? A pessoa obtém o que ela quer no processo. Entendi. Então, no fundo, isso tudo é para a pessoa obter o que ela quer? Então, sim, a pessoa que está deprimida porque ela não sabe lidar com as próprias emoções, ela quer acabar mas ela não iria para um processo... Ela quer acabar com a depressão dela. E aí ela vai buscar um psiquiatra porque ela quer tomar um remédio para acabar com o sentimento de tristeza. Será que ela quer acabar com a tristeza? Será que no fundo ela quer acabar com a tristeza, mas será que é adequado a gente só acabar com a tristeza dela e deixar ela sem saber lidar com as emoções? Será que não seria mais coerente a gente ensinar ela a lidar com as emoções? Tenho certeza que depois dessa entrevista a psicóloga pegou, deu um cartão para ele e falou para passar no consultório dele. Sim, mas isso, o coach não visa resolver isso, né? Não, tudo bem que não visa mesmo. Mas agora, o que eu estou querendo dizer muitas vezes o paciente quer uma coisa. Que a primeira consulta já foi aí, né? O cliente, que seja, cada psicólogo vai chamar de uma forma.
Mas a gente não tem que se preocupar em dar essa coisa que ele quer ou acha que precisa. Não, que a gente entraria em outras áreas, né? Por exemplo, o termo apometria para você conhece? Conheço. Então, é um processo. Do coaching. Não é de coaching. Apometria não tem nada a ver com coaching. Né? Tem a ver com física quântica. Né? Então, agora, se alguém pega e utiliza a apometria, por exemplo, só para a gente usar aqui, no processo de coaching, se ele usa é porque falta ainda essa delimitação. Então, se está certo ou errado, também, né, fica uma coisa meio jogada. Né? Então, falta definir bem isso. Né? Mas, por exemplo, quando você pega a apometria, é um processo bastante eficaz. Tem resultados. Isso é comprovado, dá certo. Então, depende muito. Então, o que eu acho que a gente está questionando aqui é utilizar isso tudo num caldeirão só, né? Mano, já rolou a maior parte do vídeo e até agora eu não entendi o que esse cara faz. Porque não tem nada a ver, né? A gente não tem que transformar as pessoas em máquinas de resultados. O fato dela não conseguir um emprego na área que ela acha que ela quer, talvez signifique tantas outras coisas, né? Talvez signifique que ela não tem autoestima boa o suficiente, talvez signifique que ela não quer de fato aquele emprego, talvez signifique que ela já tem o que ela precisa. Então, muitas coisas podem significar. Então a gente não tem que, sabe, é muito mais delicado do que só superficialmente falando. Eu entendo como o coaching ele é um braço da psicologia. Até então, quem poderia exercer essa profissão de coaching era só psicólogo, né? Dentro de organização e não fora. Falando de física quântica, processos quânticos aí, não estou nem falando de coaching quântico, falando de processos quânticos aqui. A ideia qual que é? De você pegar e verificar emoções que a pessoa tem, esse tipo de coisa, né? E ressignificar isso de modo rápido, vamos colocar assim. Essa batida na cabeça foi forte, hein? Já outra, Tristeza. né? E aí, desenvolvimento de pessoas, é processo de assessment, por exemplo. Eu vou fazer um assessment com você, então tem uma ferramenta que você passa para a pessoa responde, e daí você tem uma visão de como que a pessoa está. Né? Na verdade, é como se fosse uma fotografia, é um instantâneo de como ela está. Isso em um questionário? É um questionário. Sabe quantas sessões um psicólogo pode levar para ter esse questionário bem delimitado? Até 8 sessões. Para levantar um questionário sobre uma pessoa. Então, mas depende da profundidade que você quer. Então, por exemplo, quando eu falo de Então, você está dizendo que vocês não trabalham em profundidade. E eu, por exemplo, não vejo nenhum problema de pegar alguém e falar assim, puxa, você precisa de um psicólogo. Então, isso não tem. Mas, concordo novamente com você, existe hoje uma bagunça com relação a coach Agora, que está entrando em eu queria áreas. entender outra coisa, assim. Nem vira uma folha ainda. Porque eu estou entendendo, se é que eu estou entendendo alguma coisa do que você está me dizendo. Senão a gente fala de novo, hein? Não, já foi falado o suficiente. Mano, se eu fosse ele, eu fingia agora que eu tive um outro apagão, caía no chão, batia a cabeça pra passar menos vergonha. O que eu entendo é o seguinte, você tem um perfil, então, de pessoas que tem um repertório de ideias já bem articulado, pelo que eu estou entendendo. O que eu quero dizer é, você não faz nenhuma intervenção com uma pessoa que sequer sabe sobre as emoções próprias. Porque você concorda que as pessoas estão em vários níveis, assim, de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento, reconhecimento do outro. Porque coach é algo muito específico, né? Então eu quero... Mas quem é o perfil de pessoas que você atende, então? Só para eu entender que tipo de coaching você é. Não, na verdade fica aberto, é para qualquer pessoa. Tá, mas deve ter alguma característica que caracteriza um perfil, assim, de atendimento. Resultado rápido em alguma coisa. Tá, mas... Eu foco em algum essas resultado pessoas têm uma profissão em definido. comum, têm um aspecto da vida que seja comum para todas elas? Pensa. Olha, mas é do mundo corporativo, tá? A maioria do mundo corporativo. Estão em uma posição... Aí, como eu fui muito gerente, então é mais gerentes para cima. Então você trabalha com pessoas do mundo corporativo, eu imagino que para foco no corporativismo ou no profissional, seria isso? Sim, é muito profissional. Foco aqui no profissional. E por que você não me disse isso antes? Por quê? Como assim? Por que você ficou dando essa volta toda em volta do quântica e do... Não, porque a gente tá falando de coaching quântico aqui, né?
Tá, mas assim... E aí a gente entrou na questão Quando do eu perguntei coaching. qual era o perfil que você atendia, você não respondeu. Porque isso não estava bem limitado para você, não estava bem definido, é isso? Querendo A entender pergunta não mesmo. foi bem, porque assim, eu trabalho muito com o pessoal do mundo corporativo, quanto a isso, isso não tem dúvida, tá? Isso não... Ah, eu tinha dúvida. Ah, tá, não, porque a gente entrou no mérito, aí só pra gente estar alinhado, O cara fala de alinhar, mano, mas alinhar a camisa que tá estourando aí, que é bom nada. com relação à definição de palavras aqui, né, da limitação de cada um dos itens, né? Então, quanto a isso, eu concordo que existe a confusão e tal, mas eu atuo em cima desse público. Quando você fala do seu serviço, você se vende como coaching quântico? Faz o seu marketing pessoal em cima disso? Não. Como é que você faz o seu marketing, só para eu entender? Não, na verdade é coach, é master coach. Entra como master coach. Porém, se você olhar meu perfil, olhar essas coisas, eu vejo a física quântica como algo muito Repara a importante. trilha sonora, né, mano? Triste. Deve ser pra consolar ele. Bom, antes de te conhecer, eu coloquei que provavelmente seria seu amigo, né? Aí aqui colocando amigo, claro, né? Colegas. Sim, Lógico, estamos iniciando né? o processo, né? Não nos conhecemos profundamente. Ó, reparei, ó, você e uns amigos aí falam, estamos iniciando o processo. Mano, pro cara tudo é processo. E depois de te conhecer, assim, depois dessa conversa toda, acho que continuaria, né? A gente poderia continuar conversando e falando mais. Na minha vida também tudo é processo, mas quem processa eu é os caras que não gostam de mim. Mas é isso, mano. Na verdade, na vida você tem que... Eita porra. Você precisa acreditar naquilo que você é. Se você fala que você é, mano. Você fala, eu fiz, eu sou coach, mano. Se você acredita, você é. Hoje em dia, charlatão é o que mais tem. Pelo menos, eu não sou. Esse cara acredita e pronto. Esse foi mais um vídeo aí, mano, do Johnny Venoso, o verdadeiro coach, mano. Não acredito nesses caras, acredita em mim, mano. Porque eu, pelo menos, sou sincero. Eu sou um coach e posso te levar ao fracasso. Esses caras ficam enganando. Você vai dar crédito pra eles? Dá dinheiro pra mim. E com o meu guarda-roupa aí, ó, mano. R$1.000, promoção. Vem buscar aqui, ó. Desmonta sua casa. Porque os rolos aqui que eu faço é bom.